Bem-vindo ao Faith Stories. Hoje, estamos mergulhando em uma história poderosa dos Evangelhos, um momento que revela muito sobre a autoridade de Jesus e as profundas lições espirituais que podemos aprender. Vamos explorar o encontro entre Jesus e os demônios na região dos Gerasenos, um evento que destaca um profundo choque entre os valores espirituais e terrenos. Neste encontro, vemos a autoridade inegável de Jesus sobre os espíritos malignos. Assim que ele entra em cena, os demônios reconhecem quem ele é, o Filho de Deus, cheio de poder e verdade. Eles imploram a ele que os deixe entrar em uma manada de porcos, mostrando o quanto eles temiam seu comando. E o que acontece a seguir é realmente revelador. Exploraremos uma perspectiva diferente, a das pessoas que perderam seus porcos. São indivíduos que se preocupam apenas com bens materiais e são indiferentes a uma vida transformada por Deus e a uma pessoa resgatada do poder dos espíritos malignos. Esta história não é apenas sobre um milagre. É um poderoso lembrete de como Jesus pode curar e transformar até mesmo as situações mais sombrias. Vemos como o homem possuído por demônios, uma vez atormentado, é libertado e restaurado. No entanto, o que se destaca é a reação da população local. Em vez de celebrar o milagre, eles pedem a Jesus que vá embora. Eles estavam mais preocupados em perder seus porcos do que testemunhar a liberdade de um homem sofredor. Isso revela um desafio com o qual muitos de nós podemos nos identificar. A tentação de nos apegarmos a coisas materiais, mesmo quando sabemos no fundo que Deus está oferecendo algo muito maior. Ao longo desta história, veremos como o amor, a misericórdia e a autoridade de Jesus não eram apenas para o povo de Israel, mas para todos os que estão dispostos a recebê-lo. Então, sente-se e junte-se a nós enquanto refletimos sobre este encontro e descobrimos seu significado mais profundo, lembrando-nos que o poder de transformação de Jesus está disponível para todos, não importa de onde viemos. Agora, vamos preparar o cenário para este encontro incrível. A região dos Gerasenos era um lugar que tinha uma reputação sombria e assombrada. Localizada do outro lado do Mar da Galileia, era uma área conhecida mais por seu medo e inquietação do que pela paz. As pessoas falavam de um homem que morava lá, um homem que era perturbado e atormentado por demônios. Ele era temido por muitos, e sua presença trouxe desconforto para aqueles que moravam nas proximidades. Imagine a vida desse homem. Ele estava completamente isolado da sociedade, vivendo entre os túmulos. Sua condição era de partir o coração. Ele gritava dia e noite, cortando-se com pedras, como se estivesse tentando escapar de seu tormento, mas não encontrando alívio. Ninguém podia controlá-lo, e mesmo as correntes não podiam segurá-lo. As pessoas tentaram contê-lo, mas a força dos demônios dentro dele era muito grande. E ele se libertaria apenas para retornar à sua existência solitária e agonizante entre os túmulos. Mas então, um dia, tudo mudou. Jesus chegou. Ele tinha acabado de cruzar o tempestuoso Mar da Galileia, e assim que pisou na praia, o homem veio correndo em sua direção. O que aconteceu a seguir foi um momento que revelaria não apenas o sofrimento do homem, mas também a verdadeira autoridade e compaixão de Jesus. Os demônios dentro do homem reconheceram quem era Jesus. Eles sabiam que estavam na presença do Filho de Deus e ficaram aterrorizados. Em alta voz, eles gritaram: "O que tenho eu a ver com você, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes." Eles sabiam que Jesus tinha o poder de comandá-los e estavam desesperados para evitar o julgamento que estava por vir. Jesus perguntou-lhes: "Qual é o seu nome?" E eles responderam: "Legião, pois somos muitos." O próprio nome revelou quantos demônios haviam se apossado da vida desse homem. Tantos que eles se chamavam de Legião,
o que em termos romanos significava milhares. Mas apesar de seus números, eles não eram páreo para Jesus. Eles não podiam se esconder de sua autoridade ou comando. Os espíritos imundos imploraram a Jesus que não os banisse para o abismo. Em vez disso, eles pediram permissão para entrar em um rebanho de porcos próximo. Reconhecendo sua autoridade, eles sabiam que nada podiam fazer sem seu consentimento. Com uma única ordem, Jesus permitiu que eles prosseguissem. Os espíritos deixaram o homem e entraram nos porcos, que então desceram uma encosta íngreme, cerca de 2.000 no total, e se afogaram no mar. Esta foi uma visão dramática e surpreendente. Mostrou a todos que testemunharam que a autoridade de Jesus não era apenas sobre doenças ou tempestades, mas também sobre as forças invisíveis do mal. Com apenas um comando, ele trouxe paz a um homem que havia sido atormentado por tanto tempo e, ao fazê-lo, demonstrou um poder que ninguém mais poderia igualar. Ao refletirmos sobre esse momento, vemos uma imagem vívida de como Jesus se aproxima de cada um de nós. Assim como ele procurou o homem nos túmulos, ele procura aqueles que estão perdidos, feridos ou oprimidos. Ele vê além da dor e do caos e estende a mão com compaixão e autoridade. Não importa quão grande seja a luta, seu poder é ainda maior. E, no entanto, como veremos, nem todos estavam prontos para abraçar esse milagre. O encontro não terminou apenas com a liberdade do homem, mas levantou questões que foram muito além daquela margem, questões que nos desafiam até hoje. À medida que continuamos esta história, chegamos a uma das partes mais marcantes do encontro: a destruição dos porcos. Depois que Jesus ordenou que os demônios deixassem o homem, eles fizeram um pedido surpreendente. Eles imploraram a ele que não os enviasse para o abismo, o lugar de seu julgamento final. Em vez disso, eles pediram permissão para entrar em um rebanho de porcos pastando nas proximidades. Agora, isso pode parecer um pedido incomum, mas nos diz muito sobre os demônios e sua compreensão da autoridade de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha o poder de expulsá-los e enviá-los para qualquer lugar, até mesmo para um lugar de tormento eterno. Ao pedir para entrar nos porcos, eles estavam tentando atrasar seu destino inevitável. Eles estavam desesperados, plenamente conscientes de que estavam na presença de alguém que poderia fazer com eles o que ele desejasse. E, no entanto, eles não podiam fazer nada sem sua permissão. Isso por si só mostra quanto poder Jesus tinha. Ele tinha autoridade completa até mesmo sobre essas forças do mal. Com uma única palavra, Jesus atendeu ao pedido e os demônios imediatamente deixaram o homem e entraram nos porcos. O que aconteceu a seguir foi uma cena que ninguém poderia esquecer. Todo o rebanho, cerca de 2.000 porcos, de repente desceu uma colina íngreme e mergulhou no mar, onde se afogou. A visão foi chocante, caótica e comovente, especialmente para a comunidade local. Para as pessoas daquela área, esses porcos eram uma valiosa fonte de subsistência. Perder um rebanho inteiro como esse significava uma enorme perda econômica. Em apenas alguns momentos, sua riqueza foi varrida e as águas calmas do mar agora carregavam suas propriedades destruídas. Foi um impacto devastador que ninguém esperava e deixou as pessoas atordoadas e confusas. Os habitantes da cidade rapidamente se reuniram para ver o que havia acontecido e, quando chegaram, viram duas coisas. Primeiro, eles viram o homem que havia sido possuído por demônios, agora sentado calmamente aos pés de Jesus, totalmente vestido e em sã consciência. Este era o mesmo homem que vivia entre os túmulos, gritando de dor e quebrando correntes. Agora ele estava livre, curado e em paz. Mas eles também viram as consequências, os porcos flutuando na água, uma lembrança dolorosa do que haviam perdido. E como eles reagiram? Em vez de se alegrarem com a cura do homem, eles ficaram com medo.
Eles testemunharam um milagre incrível, mas estavam mais focados na perda de suas posses do que na liberdade de uma alma atormentada. O medo tomou conta de seus corações, não apenas por causa da perda financeira, mas porque eles não entendiam completamente quem era Jesus ou por que ele havia feito isso. Eles viram seu poder, mas em vez de vê-lo como um sinal de esperança, eles o viram como uma ameaça. Os habitantes da cidade imploraram a Jesus que deixasse sua região. Pense nisso por um momento. O Filho de Deus, que acabara de realizar um ato milagroso de cura e libertação, foi convidado a sair. Por quê? Porque seu conforto e segurança foram interrompidos. Eles estavam mais preocupados com a perda de seus porcos do que com a incrível liberdade dada ao homem que estivera em cativeiro por tanto tempo. Aos seus olhos, o valor de seus bens materiais era maior do que o valor de uma alma humana. Essa reação pode parecer surpreendente, mas reflete uma luta comum que todos enfrentamos. A história nos mostra com que facilidade podemos nos apegar às nossas posses terrenas, às vezes a ponto de resistirmos ao trabalho que Deus quer fazer em nossas vidas. Quando o poder de Jesus desafia nossas zonas de conforto, nós o acolhemos, ou, como as pessoas da cidade, pedimos que ele vá embora porque isso pode nos custar algo. É um lembrete de que há um conflito mais profundo acontecendo, um choque entre o bem-estar espiritual e o ganho material, entre a vontade de Deus e nossos próprios desejos. A Bíblia fala frequentemente sobre essa luta. Em Mateus 6, o próprio Jesus nos diz que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. É um chamado para priorizar nossa vida espiritual sobre as coisas que podem nos trazer conforto temporário, mas não podem realmente satisfazer. Nesta parte da história, vemos um exemplo comovente de prioridades equivocadas. O povo escolheu se apegar à sua riqueza terrena, mesmo ao custo de perder a presença de Jesus. Mas a boa notícia é que o amor e a misericórdia de Jesus permanecem constantes, mesmo quando lutamos para vê-los. Seu poder de transformar vidas ainda está em ação, e ele convida cada um de nós a buscá-lo primeiro, confiando que tudo mais se encaixará. Os porcos eram nosso sustento. Quando Jesus atravessou o mar da Galileia e pôs os pés na região dos Gerazenos, algo extraordinário aconteceu. Mas para nós, não foi um momento de admiração, foi um desastre. Nós somos as pessoas que viviam naquela área tranquila, mas problemática. Desde que nos lembramos, havia aquele homem, selvagem, atormentado e possuído, vagando pelos túmulos. Sabíamos evitar o lugar. Ele era perigoso, imprevisível e em constante agonia. Tínhamos ouvido rumores sobre ele, uivando à noite e quebrando correntes, mas tínhamos nossas próprias vidas com que nos preocupar. Então, ficamos longe. Então veio Jesus. Ele fez o que ninguém mais poderia. Restaurou o homem, libertou-o do tormento dos demônios. Isso deveria ter sido motivo de comemoração, certo? Mas, para nós, foi ofuscado pelo que aconteceu com nossos porcos. 2.000 porcos, todos eles, correram pela encosta, mergulharam no mar e se afogaram. Assim, nosso sustento se foi. O milagre que não podíamos ver. Ouvimos sobre a transformação do homem, é claro, como ele agora estava calmo, vestido e sentado aos pés de Jesus, completamente restaurado. Nós mesmos vimos. Ele tinha sido uma das pessoas mais temidas em nossa terra e agora era uma pessoa completamente diferente. Mas não podíamos nos concentrar nisso. Tudo o que podíamos pensar era na visão de nossos porcos flutuando sem vida na água. Que desperdício! Quando vimos Jesus parado ali, com aquele homem curado ao seu lado, não vimos um milagreiro. Vimos alguém que nos custou uma fortuna. Dependíamos desses porcos para nossa renda, para nosso sustento. Não entendíamos por que ele havia permitido que os demônios destruíssem o que era nosso. Para quê? Para provar um ponto? Para mostrar seu poder?
não conseguíamos compreender. Tudo o que vimos foi perda, nossa perda. Medo do desconhecido e perda de controle. A verdade é que estávamos com medo, não apenas do golpe financeiro que sofremos, mas do poder que Jesus demonstrou. Que tipo de homem poderia comandar demônios? Que tipo de homem poderia fazê-los fugir para uma manada de porcos e levar esses animais à sua destruição? Não sabíamos o que mais ele poderia fazer e isso nos aterrorizava. Era mais fácil focar na perda material, ver Jesus como a causa de nossos problemas. Optamos por ignorar o fato de que um homem havia sido resgatado de um sofrimento inimaginável, porque reconhecer isso significaria confrontar algo muito maior do que a perda de porcos. Teríamos que enfrentar um poder que não entendíamos, e isso era perturbador. Vá embora, Jesus. Então fizemos a única coisa que parecia segura. Pedimos a ele que saísse. Vá embora, Jesus. Deixe nossa região. Dissemo-lo claramente com urgência. Não o queríamos lá, interrompendo nossas vidas, causando caos e, o mais importante, nos custando. Estávamos confortáveis com nossa rotina, nosso modo de vida, e não queríamos que nada, nem mesmo um milagre, perturbasse isso. Não conseguimos ver o homem sentado ao lado de Jesus, totalmente curado e em paz, como um sinal de esperança. Perdemos totalmente a mensagem. Estávamos cegos por nosso apego ao que havíamos perdido e queríamos que as coisas voltassem a ser como eram. Não percebemos que o que Jesus ofereceu era muito maior do que qualquer coisa que havíamos perdido. Em vez de nos alegrarmos com uma vida redimida, optamos por lamentar nossos porcos e pedir ao milagreiro que fosse embora. O custo real do materialismo. Olhando para trás, fica claro onde erramos. Estávamos tão focados em nossa riqueza material que perdemos o milagre. Não conseguíamos ver além de nossa perda financeira para reconhecer o ganho espiritual, a redenção de um homem que estava nas trevas por tanto tempo. Valorizamos nossos porcos mais do que sua liberdade, mais do que a presença do próprio Jesus. E naquele momento escolhemos expulsar Jesus de nossa terra. Deixamos que nosso apego às coisas materiais afaste aquele que trouxe luz e liberdade. Pedimos a ele que fosse, e ele o fez. Não percebemos que, ao mandá-lo embora, estávamos perdendo muito mais do que apenas nossos porcos. Estávamos perdendo a chance de abraçar algo eterno, algo inestimável. Uma lição que não aprendemos. Talvez haja uma lição a ser aprendida com nossa história. É fácil se apegar ao que temos, nossas posses, nosso conforto, nossa segurança. Mas quando essas coisas se tornam mais importantes do que a compaixão, o amor e o poder de Deus em ação, perdemos os maiores milagres. Afastamos Jesus porque temíamos perder o que era familiar. No final, não perdemos apenas nossos porcos, perdemos a oportunidade de experimentar uma verdade mais profunda, uma liberdade maior. Agora chegamos ao cerne desta história, a transformação milagrosa do homem que havia sido possuído. Durante anos, ele foi atormentado por demônios, vivendo na miséria e no isolamento. Ele era um pária, separado de sua comunidade e da vida que conhecia. Mas tudo isso mudou em um momento em que ele encontrou Jesus. Quando Deus se aproximou, não havia medo em seus passos, nem hesitação. Ele foi atraído pelo homem que estava sofrendo, um homem tão quebrado e atormentado que ninguém ousava se aproximar. No entanto, Jesus viu além do caos exterior. Ele viu a alma clamando por paz, ansiando por liberdade, presa em uma prisão de espíritos malignos. Jesus não apenas expulsou os demônios, ele trouxe cura e libertação completas ao homem. Quando os habitantes da cidade chegaram, encontraram-no sentado aos pés de Jesus, calmo, vestido e em sã consciência. Este era o mesmo homem que havia sido amarrado por correntes e vivendo entre os túmulos, gritando dia e noite em angústia.
Mas agora ele estava em paz. Pela primeira vez em anos, sua mente estava clara, seu coração estava livre e seu espírito foi restaurado. Quando o homem correu em direção a ele, gritando e tremendo, não foi um ataque, foi o clamor de uma alma desesperada por libertação. Jesus o viu, realmente o viu, não como uma ameaça, mas como um filho de Deus perdido na escuridão. Sem uma palavra, a presença de Jesus foi suficiente para fazer os demônios tremerem de medo, pois eles sabiam quem estava diante deles. Eles reconheceram a autoridade e a misericórdia em seu olhar e temeram o poder que poderia levá-los a julgamento. Mas para Jesus, este momento não era sobre poder, era sobre resgate. Tratava-se de salvar um homem que havia sido expulso pela sociedade, que vivia entre os túmulos, cercado pela morte e pelo desespero. Os demônios imploraram, sabendo que eram impotentes contra ele, e Jesus permitiu que eles entrassem em uma manada de porcos, onde mergulharam no mar. Com isso, o homem foi libertado, completa e totalmente libertado das garras da escuridão. Imagine como isso deve ter sido para ele. Ser libertado das garras do mal, finalmente ter controle sobre seus próprios pensamentos e ações, ser capaz de respirar e pensar sem o tormento que o atormentou por tanto tempo. Foi nada menos que um milagre, uma poderosa demonstração da autoridade de Jesus sobre as forças das trevas. A transformação foi tão completa e tão visível que ninguém poderia negá-la. Pessoas que o conheciam antes, que viram seu sofrimento, agora viam um homem que havia recebido uma nova vida. Ele havia sido libertado não apenas dos demônios, mas do medo, da dor e do desespero que definiram sua existência. E tudo isso foi por causa da compaixão e do poder de Jesus. Mas a história não termina aí. Depois que o homem foi curado, ele queria seguir Jesus. "Deixe-me ir com você", disse ele, sua voz cheia de uma força recém-descoberta. "Eu quero ficar com você." Ele estava pronto para deixar tudo para trás e ficar perto daquele que o havia libertado. Mas Jesus tinha um plano diferente para ele. Em vez de levá-lo junto, Jesus disse-lhe para ir para casa para seus amigos e familiares e contar-lhes o que Deus havia feito por ele. "Volte para sua casa e conte as grandes coisas que Deus fez por você", disse Jesus. O coração de Deus não era apenas para que o homem fosse livre, mas para que sua história trouxesse esperança aos outros. Jesus sabia que havia muitos que precisavam ouvir sobre esse milagre, muitos que haviam perdido a esperança, e o testemunho do homem seria uma luz em suas trevas. Ao enviá-lo de volta, Jesus não estava apenas restaurando uma vida, mas desencadeando uma cadeia de restauração para muitos. E foi exatamente isso que o homem fez. Ele se tornou um testemunho vivo do poder e da misericórdia de Jesus, compartilhando sua história com quem quisesse ouvir. Imagine o impacto que suas palavras devem ter tido. Aqui estava alguém que era conhecido como uma causa perdida, um homem que ninguém podia ajudar, e agora ele estava contando a todos sobre como Jesus havia mudado sua vida. Sua transformação tornou-se uma mensagem de esperança, uma prova de que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Mas nem todos responderam da mesma maneira. A reação da comunidade foi mista. Alguns ficaram surpresos e celebraram o milagre. Eles viram a transformação do homem como um sinal de que algo maravilhoso havia acontecido, algo divino. Para eles, foi um momento de alegria, um momento que trouxe esperança de que talvez, apenas talvez, houvesse um poder maior do que a escuridão que parecia governar seu mundo. No entanto, havia outros que ainda estavam tomados pelo medo. Eles viram o homem curado, mas também viram os porcos perecerem. Eles não conseguiam entender o que havia acontecido, e isso os assustou.
A perda dos porcos ainda estava fresca em suas mentes, e para alguns, o medo do que não podiam controlar superava a alegria do que havia sido feito. Em vez de se regozijar, eles estavam inquietos e queriam que Jesus fosse embora. Essa reação é um lembrete poderoso de como as pessoas podem responder de maneira diferente ao mesmo milagre. Para alguns, a transformação foi uma razão para acreditar, para abraçar a mudança e abrir seus corações para o que Jesus estava oferecendo. Mas para outros, era um motivo para recuar, para manter seus medos e se apegar ao que sabiam, mesmo que isso significasse perder algo maior. A cura do homem não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma mensagem para toda a região. Mostrou que o poder de Jesus não se limitava a certas pessoas ou a certos problemas. Ele veio para trazer liberdade, curar e restaurar, mesmo para aqueles que pareciam sem esperança. Sua compaixão alcançou um homem que estava completamente isolado, e por meio da transformação desse homem, muitos mais ouviriam a mensagem do amor de Deus. Ao refletirmos sobre essa parte da história, somos lembrados de que a cura de Jesus não é apenas para nos libertar de nossas lutas, mas para nos dar um propósito. Assim como ele enviou o homem de volta à sua comunidade para compartilhar sua história, ele chama cada um de nós para ser uma luz nos lugares onde vivemos. Nossas vidas, transformadas por sua graça, podem se tornar testemunhos que apontam para ele nos outros, mostrando que não importa o quão sombrias as coisas possam parecer, sempre há esperança em Jesus. Naquele momento, a misericórdia de Deus ficou clara. Não era distante, não reservado para os justos ou fortes, mas para os quebrantados, os proscritos e os perdidos. Jesus cruzou as águas, enfrentou a tempestade e confrontou as forças das trevas, tudo por um homem, para trazê-lo de volta à vida. E esse é o coração de Deus, um coração que se estende, que cobre, que restaura, um coração que não apenas nos liberta, mas nos chama a compartilhar essa liberdade com os outros. No final, a transformação do homem foi uma vitória sobre mais do que apenas os demônios. Foi uma vitória sobre o medo, o isolamento e a desesperança. E foi uma vitória que levou uma mensagem a todos que a viram, que com Jesus há sempre a possibilidade de um novo começo, uma nova esperança e uma nova vida. A história do encontro de Jesus com os demônios na região dos Gerasenos é mais do que apenas um milagre. É uma revelação poderosa de quem é Jesus e da autoridade que ele detém. Desde o momento em que ele saiu do barco, sua presença comandou a situação. Os demônios o reconheceram imediatamente, não apenas como um homem, mas como o Filho de Deus, e responderam com medo. Eles sabiam que estavam na presença do poder divino e entendiam que não tinham escolha, a não ser obedecer a seus mandamentos. Este é um momento importante porque nos mostra que a autoridade de Jesus não é limitada por barreiras físicas ou espirituais. Seu poder se estende sobre toda a criação, visível e invisível. Os demônios vinham causando o caos e atormentando o homem há anos, mas no momento em que encontraram Jesus, tiveram que se submeter. Eles não puderam resistir a ele, porque sua autoridade era absoluta. Esta é uma demonstração clara de que Jesus não era apenas um professor sábio ou um curador. Ele era e é o Filho de Deus, com poder sobre toda a força do mal. Essa autoridade é central para entender a missão de Jesus. Ele veio para trazer cura, não apenas para o corpo, mas para a alma. Ele veio para libertar as pessoas das correntes que as prendem, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Quando ele expulsou os demônios do homem possuído, ele não estava apenas realizando um milagre. Ele estava mostrando ao mundo que ele tinha o poder de quebrar o domínio do pecado e do mal. Ele estava se revelando como um protetor, um curador e um salvador. Nesta história,
vemos um claro choque entre o bem e o mal. De um lado, temos os demônios, representando as forças das trevas que procuram destruir e escravizar. Eles se contentaram em manter o homem em estado de tormento, isolado de sua comunidade e despojado de sua dignidade. Do outro lado, temos Jesus, representando a luz e a verdade, vindo para restaurar, curar e libertar. Esse confronto é um reflexo da batalha espiritual maior que continua até hoje, uma batalha entre a bondade de Deus e as trevas que procuram se opor a ela. Mas o que se destaca é que esta não é uma batalha de iguais. Os demônios eram poderosos, mas na presença de Jesus, eles eram impotentes. Eles reconheceram que não tinham autoridade diante dele e imploraram a ele por misericórdia. Esse reconhecimento do poder de Jesus é significativo porque mostra que até mesmo as forças do mal devem se curvar à sua autoridade. Eles sabiam que seu tempo era limitado e temiam o julgamento que estava por vir. Isso nos leva a uma lição importante para todos nós. Em nossa própria vida, podemos enfrentar lutas, tentações e batalhas espirituais. Às vezes, pode parecer que as forças contra nós são esmagadoras, como se não houvesse saída. Mas a história de Jesus e os demônios nos Gerasenos nos lembra que não estamos sozinhos. Jesus tem o poder de superar todos os obstáculos, todas as correntes e todos os medos. Sua autoridade é maior do que qualquer coisa que possamos enfrentar, e Ele nos oferece a mesma liberdade e paz que Ele deu ao homem possuído. O choque entre o bem e o mal não é apenas um tema na Bíblia, é uma realidade no mundo ao nosso redor. Todos os dias vemos a luta entre os valores espirituais e os desejos terrenos, entre a luz e as trevas. O apelo dos demônios para entrar nos porcos e sua subsequente destruição ilustram esse conflito contínuo. As forças das trevas procuram distrair, enganar e desviar-nos da verdade de Deus. Mas a vitória de Jesus sobre os demônios nos mostra que a luz sempre vence as trevas. A chave é escolher de que lado queremos ficar. Em toda a Bíblia, somos lembrados da importância de escolher a vontade de Deus sobre os desejos mundanos. Como diz em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou então ele se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. As pessoas da região dos Gerasenos escolheram priorizar suas posses terrenas sobre a bênção espiritual que estava bem na frente deles. Eles viram a perda dos porcos como uma preocupação maior do que o milagre da liberdade de um homem. E por causa disso, perderam a oportunidade de abraçar o que Jesus estava oferecendo. Mas a transformação do homem nos mostra o poder de escolher Jesus. Ele foi libertado, não apenas dos demônios, mas de uma vida de sofrimento e isolamento. Ele recebeu um novo propósito, uma nova identidade e um novo futuro. É isso que Jesus oferece a cada um de nós, uma chance de sermos curados, de sermos libertados de tudo o que nos impede e de viver à luz de seu amor. Então, ao refletirmos sobre essa parte da história, vamos lembrar o significado da autoridade de Jesus. Ele não é apenas uma figura na história. Ele é o Filho vivo de Deus, com o poder de curar, restaurar e salvar. As batalhas espirituais que enfrentamos podem ser reais, mas podemos nos consolar em saber que Jesus é maior do que qualquer escuridão. Ele já conquistou a vitória e nos convida a ficar com Ele, a escolher sua luz e a confiar em seu poder. No final, esta história é mais do que apenas uma cura milagrosa. É um lembrete de quem é Jesus e da autoridade que Ele detém. É um chamado para confiar em seu poder, para deixar de lado nossos medos e abraçar a liberdade que só Ele pode dar. E é um convite para fazer parte de sua missão contínua de trazer luz a um mundo que precisa desesperadamente dela.
A história do encontro de Jesus com os demônios na região dos Gerasenos contém lições profundas para nós hoje. Em sua essência, esta história é sobre uma escolha entre valores terrenos e espirituais. Uma escolha entre viver na escuridão ou entrar na luz de Cristo. Para muitos de nós, essa é uma escolha que enfrentamos diariamente. Assim como os habitantes da cidade na história foram confrontados com a decisão de abraçar Jesus ou se apegar a seus bens materiais, nós também somos frequentemente tentados a priorizar as coisas deste mundo sobre nosso bem-estar espiritual. Em nosso mundo moderno, pode ser tão fácil ser pego na busca de sucesso material, conforto e segurança. Vivemos em uma cultura que valoriza riqueza, status e realizações. E não há nada de errado com essas coisas em si. Mas quando eles se tornam mais importantes do que nosso relacionamento com Deus, eles podem se tornar obstáculos ao nosso crescimento espiritual. As pessoas nos Gerasenos estavam mais preocupadas com a perda de seus porcos do que com a cura milagrosa de um homem que sofria há tanto tempo. Essa reação é um lembrete de que, às vezes, ainda hoje, podemos valorizar nossas posses, nossas rotinas e nosso conforto mais do que o poder transformador de Jesus em nossas vidas. A tentação de nos apegarmos ao que é familiar, mesmo que seja prejudicial, pode impedir-nos de experimentar a liberdade que Jesus oferece. É um chamado para examinar nossos próprios corações e perguntar: a que estamos nos apegando que nos impede de um relacionamento mais profundo com Deus? Que tesouros terrenos estamos priorizando sobre a transformação espiritual que Jesus quer trazer para nossas vidas? Esta história nos encoraja a deixar de lado as coisas que nos impedem, confiando que o que Jesus oferece é muito maior do que qualquer coisa que este mundo possa dar. A transformação espiritual está no centro desta mensagem. Quando Jesus curou o homem possuído, não foi apenas uma cura física, foi uma renovação completa de sua mente, corpo e espírito. Este homem, que vivia em tormento, recebeu uma nova vida. Da mesma forma, Jesus quer transformar cada um de nós. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse tipo de transformação exige que abramos nossos corações a Deus, permitamos que seu Espírito trabalhe dentro de nós e estejamos dispostos a mudar. A renovação da mente e do coração é essencial para discernir a vontade de Deus. Quando estamos focados nas coisas deste mundo, torna-se difícil ver claramente o que Deus está nos chamando para fazer. Mas quando permitimos que Jesus renove nossas mentes, ganhamos sabedoria e força para resistir ao pecado, fazer escolhas que honrem a Deus e viver de uma maneira que reflita seu amor e graça. Isso nem sempre é fácil, mas é possível com a ajuda de Deus. A mesma autoridade que expulsa demônios é a autoridade que pode nos libertar do pecado e das lutas que enfrentamos. Outra implicação importante dessa história é a mensagem da salvação universal. As ações de Jesus na região dos Gerasenos foram significativas porque ele estava ministrando aos gentios, não apenas aos judeus. Esta foi uma demonstração clara de que sua mensagem, seu amor e sua salvação não se limitavam a um grupo específico de pessoas. Estava e ainda está disponível para todos. Este é um lembrete poderoso de que não importa quem somos, de onde viemos ou o que fizemos, o amor de Deus é estendido a nós. Jesus quebrou as barreiras da divisão, alcançando aqueles que eram considerados estranhos e oferecendo-lhes a mesma esperança, cura e salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derrubou a parede de separação que estava no meio entre nós. Isso significa que em Cristo não há divisão. Não há ninguém que esteja muito longe, ninguém que esteja fora do seu alcance. A história do homem possuído por demônios nos mostra que Jesus está disposto a fazer grandes esforços para resgatar e redimir aqueles que estão perdidos. É uma mensagem de esperança para todos nós e um lembrete de que somos chamados a compartilhar essa mensagem com os outros. Como cristãos hoje, somos convidados a refletir sobre essa história e considerar como ela se aplica às nossas próprias vidas. Estamos escolhendo o conforto terreno em vez da transformação espiritual? Estamos permitindo que Deus renove nossas mentes e corações ou estamos resistindo à sua obra porque parece muito difícil ou desconfortável? E estamos compartilhando a mensagem do amor e da salvação de Deus com os outros? Ou estamos guardando para nós mesmos? A história de Jesus na região dos Gerazenos é um chamado à ação. É um chamado para deixar de lado o que está nos impedindo, para permitir que Deus nos transforme e para estender seu amor a todos, independentemente de sua origem. É um chamado para viver na liberdade e alegria que Jesus oferece, sabendo que sua autoridade é maior do que qualquer poder neste mundo. Então, vamos escolher segui-lo, confiar em seu poder e compartilhar as boas novas de sua salvação com aqueles ao nosso redor. Ao chegarmos ao final desta história, vamos refletir um pouco sobre as poderosas lições que ela nos ensina. Vimos o encontro de Jesus com os demônios na região dos Gerazenos, um momento que demonstrou sua autoridade divina sobre o mal. Esta não foi apenas uma história de uma cura milagrosa, foi um lembrete da luta contínua entre os valores espirituais e terrenos. O poder de Jesus trouxe liberdade a um homem que havia sido atormentado por tanto tempo, mostrando que não importa o quão sombria a situação possa parecer, sua luz pode brilhar. Mas também testemunhamos a resposta dos habitantes da cidade, que escolheram seus bens materiais em vez da presença de Jesus. É um lembrete preocupante de que às vezes nós também podemos ficar tão focados nas coisas deste mundo que perdemos as bênçãos espirituais que Deus quer nos dar. A pergunta que devemos nos fazer é: o que estamos escolhendo? Estamos buscando confortos terrenos ou estamos permitindo que Jesus transforme nossos corações e vidas? Esta história nos chama à ação. Isso nos desafia a examinar nossas próprias vidas e considerar onde precisamos fazer mudanças. Existem coisas às quais nos apegamos que nos impedem de experimentar plenamente o amor e o poder de Deus? Estejamos abertos à cura e transformação que somente Jesus pode trazer, confiando que sua autoridade é suficiente para superar qualquer luta que enfrentamos. Obrigado por se juntar a nós hoje. Que Deus o abençoe e o guie enquanto você anda em sua luz. Se você achar o conteúdo deste vídeo útil, apoie-nos inscrevendo-se em nosso canal.